Mas para o meu desespero maior, quando eu saí numa estradinha de terra, eu dei de cara com o lobisomem caminhando lentamente naquele caminho escuro. E eu fiquei parado diante dele, olhando para os olhos do lobisomem. Aquele lobisomem se aproximou de mim. Olá, eu me chamo Eduardo, eu nasci na cidade de Montes Claros, no estado de Minas Gerais. Eu fui nascido e criado nesta cidade, onde eu vivo até hoje, num sítio. E aqui perto morava o meu avô, o pai da minha mãe. E desde criança eu ouvia falar que o meu avô virava lobisomem. Eu tinha uma curiosidade enorme de descobrir se realmente era verdade o que as pessoas falavam do meu avô. Eu perguntava para minha mãe, mas ela sempre mudava de assunto. Parecia que ela não gostava de falar sobre essa maldição que estava sobre a vida do meu avô, que era o pai dela. Hoje ele já não vive mais. No final dos anos 80, o meu avô faleceu. Mas durante o tempo que ele era vivo, eu comecei a segui-lo durante a noite para saber até onde ele ia. Algumas vezes eu via que ele ia para o lado do galinheiro. Ele entrava lá dentro, pegava uma ou duas galinhas, colocava numa sacola ou num saco de estopa, e depois o meu avô seguia na direção de um canavial. Mas eu tinha medo de ir sozinho atrás do meu avô naquele canavial. Eu tinha medo de encontrar algum bicho, alguma cobra lá no meio daquelas canas. E por eu ser criança, eu não conseguiria me defender ainda. O tempo foi passando e uma vez eu comentei com um primo meu que morava também perto de casa, o Carlinho, e eu o convidei para ir comigo para que a gente seguisse o meu avô até no meio daquele canavial. E nós começamos a nos preparar para isso. O Carlinhos começou a dormir em casa, uma noite sim, uma noite não. E toda vez que o meu avô saía de dentro de casa e seguia para o lado do galinheiro, o Carlinhos e eu íamos tomando cuidado, se escondendo atrás de algumas árvores e ficávamos espiando o meu avô. E numa vez deu certo. O meu avô pegou algumas galinhas, colocou no saco de estopa e nós seguimos ele um pouco de longe, sempre com muito cuidado para não pisar em algum galho seco, para não fazer barulho, senão chamaria a atenção do meu avô e ele voltaria para ver quem estava seguindo ele. E a gente não queria isso. O que a gente queria, na verdade, era descobrir se o meu avô realmente virava lobisomem. Aquilo seria uma experiência muito boa para nós, para que a gente pudéssemos contar para os nossos amigos lá na escola que, apesar de muitas pessoas falarem que meu avô virava lobisomem nas noites de lua cheia, não tinha ninguém que tinha visto o meu avô se transformando. E eu queria saber como era essa experiência. Eu queria ter certeza que o meu avô virava lobisomem. Parece que aquilo me deixava fascinado, aquela ideia de saber que tinha alguém na minha família que conseguia virar num animal. O meu avô entrou naquele canavial naquela noite e a lua estava muito linda. Meu primo e eu seguimos o meu avô numa certa distância e chegamos até um lugar no meio do canavial onde o meu avô parou. Ele sentou em cima de uma pedra e ficou arrancando as penas das galinhas. As galinhas não estavam fazendo barulho. Acredito que elas já estivessem mortas. Depois o meu avô colocou as galinhas do lado e começou a tirar a sua roupa. Ele ficou nu, completamente pelado lá no meio do canavial, mas tudo bem, só estava ele lá no meio.
Isso é o que ele pensava, né? Porque o meu primo e eu estávamos escondidos bem perto dele ali. Mas a gente não fazia barulho, nem conversávamos para não chamar a atenção do homem. E a gente ficou cada vez mais curioso. O que será que meu avô vai fazer? Pelado agora, com aquelas galinhas mortas ao lado dele. Depois de tirar toda a roupa, o meu avô pegou a faca, cortou o pescoço das galinhas e começou a esfregar o sangue que ainda restava no corpo dela sobre o corpo dele. Aquilo começou a nos deixar com medo. Achamos uma atitude muito estranha do meu avô. Depois de esfregar aquele sangue das galinhas no seu corpo, ele começou a mordê-la. Ele começou a devorar a carne daquelas aves, mesmo estando cruas. E ele comia e parecia que ele estava gostando muito, que ele fazia barulho, grunhidos, de que estava gostando realmente, saboreando com muito prazer a carne daquelas duas galinhas que ele pegou lá do galinheiro. Enquanto ele comia aquelas aves, o seu corpo começou a entortar. E a luz da lua permitia que a gente conseguisse enxergar a transformação que estava acontecendo no corpo dele naquele momento. Em poucos minutos, o meu avô parecia que tinha desaparecido daquele lugar. E onde estava ele? Surgiu um enorme cão escuro, cheio de pelos no corpo, e ele estava rosnando. E logo ele começou a uivar. Ele olhava para a lua e uivava. E seu uivo era tão forte que doía os nossos ouvidos. O Carlinhos e eu, assustados e ao mesmo tempo admirados com o que aconteceu, começamos a nos afastar. E, infelizmente, o meu primo Carlinhos, ele começou a correr no meio do canavial e fez barulho nas folhas das canas. E aquilo chamou a atenção do lobisomem que estava parado lá, onde o meu avô havia se transformado. E aquele lobisomem veio para o nosso lado e começou a correr atrás da gente. Eu corri para um lado, o Carlinhos para o outro. A gente se perdeu no meio do canavial. Eu escutava os gritos do Carlinhos chamando a mãe dele. E eu queria pedir para ele ficar quieto, mas ele estava longe. Eu estava distante dele também, não sabia o que estava acontecendo. Eu corria muito, sem olhar para trás. Eu não sei se o meu avô seguiu o Carlinhos. Na verdade, não era mais o meu avô, era o lobisomem no qual ele havia se transformado. Ou se ele estava vindo atrás de mim. Eu nem sei mais para onde eu estava correndo, qual era a direção. Eu queria chegar logo na casa, contar para minha mãe, pedir ajuda de alguém, para que a gente pudesse entrar naquele canavial em busca do Carlinhos. Eu estava com medo do que pudesse acontecer com ele. Mas para o meu desespero maior, quando eu saí numa estradinha de terra, eu dei de cara com o lobisomem caminhando lentamente naquele caminho escuro. E eu fiquei parado diante dele, olhando para os olhos do lobisomem. Aquele lobisomem se aproximou de mim, começou a cheirar o meu corpo. Eu sentia a respiração daquele bicho. Eu queria chorar de medo, chamar o nome do meu avô. Mas não era o meu avô que estava ali. Era um bicho. Era um animal. Por mais que eu tenha visto ele se transformando naquele bicho, naquele lobisomem, não tinha mais a fisionomia do meu avô. O corpo todo estava coberto de pelo. Os olhos daquele bicho brilhavam com a luz da lua. E eu conseguia enxergar os dentes na boca daquele animal. Eu fiquei tremendo, parado, não queria me mexer. O medo era muito grande daquele animal me atacar. Lentamente, o lobisomem foi se afastando.
Ele entrou novamente dentro daquele canavial e enquanto ele entrava entre as canas, desaparecia lá dentro, na escuridão. Eu fui me afastando bem devagar. Apesar da lua clara que estava naquela noite, entre as folhas das canas havia sombras e deixava um lugar muito tenebroso. Eu fui me afastando lentamente. Quando eu não conseguia mais ouvir o barulho dos passos daquele lobisomem se afastando, eu comecei a correr. E corri muito novamente até chegar em casa. Quando cheguei na porta da minha casa, o Carlinhos já estava lá dentro, me esperando e contando para minha mãe e para o meu pai que eu estava lá dentro do canavial e que meu avô havia se transformado num lobisomem e estava me perseguindo. Eu entrei e falei para minha mãe o que tinha acontecido. E o que aconteceu foi que a minha mãe e meu pai me pegaram pelo braço e eu levei uma tremenda surra naquela noite. Me bateram com cinta e eu nunca mais esqueci daquela sova que eu levei. Eles disseram que eu agi errado, que não deveria ter seguido o meu avô. E depois chamaram o Carlinhos e disseram para a gente nunca contar para ninguém aquela história. Muitos anos passou e somente agora eu tive coragem de narrar o que aconteceu conosco naquela noite. Eu espero que ninguém duvide dessa história. Mas se duvidar também não tem problema, porque eu também duvidava de tudo isso quando eu era criança. Até que eu tive essa experiência de ver na minha frente o meu avô se transformando no lobisomem.